Terremotos e calamidades naturais podem levar à destruição de países ou reinos inteiros. A força de um desastre natural é inigualável. Ou será que não? E se eu te falar que existem 5 monstros tão poderosos que podem facilmente se igualar ou até mesmo superar o nível de destruição, perigo e poder que uma calamidade tem, podendo com os seus poderes ser descrito como mais poderoso que um vulcão em erupção? Se você gosta de monstros e quer receber o XP dessas feras absurdas que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, já desce aí embaixo, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo, porque afinal eu tô começando agora e preciso da ajuda de vocês. E também tem essa parte: quem não se inscreve no canal vai ser amaldiçoado a nunca mais tirar mais do que 5 dos dados em suas sessões de RPG. Então, tendo sido avisado, vamos lá. Bem, o filme de Dungeons & Dragons, D&D, está prestes a sair agora em abril. Inclusive a pré-estreia foi ontem, né, de 1º de abril, dia da mentira. Então vim trazer a vocês hoje os 5 monstros mais poderosos de todo Dungeons & Dragons, especificamente da 5ª edição. Mas já deixando claro que essa é a minha opinião, mais uma soma do que é dito nos livros, principalmente no livro dos monstros. Então, já me diz a sua opinião aí embaixo. Quem você diria que são os 5 monstros mais poderosos de D&D? E bora lá. 5º lugar, Lich. Começando já pelos maiores usuários de magia de todo o universo de D&D, os Lich. Antigos magos ou feiticeiros que fizeram um ritual de litificação, se tornando assim um ser imortal pelo tempo, enquanto sua filactéria continuar intacta. Resumindo, a filactéria não é nada mais, nada menos do que uma Horcrux de Harry Potter, para simplificar para vocês. Ou, em outros termos, nada mais nada menos que o Anel de Sauron, sabe? Falando para cada um dos gostos, né? Harry Potter e Senhor dos Anéis. Um objeto que guarda parte da alma do Lich, fazendo ele sempre voltar dos mortos quando é derrotado, mesmo se seu corpo for totalmente destruído. Então você já pode imaginar o quão chato é lidar com essas coisas, né? Filactérias podem ser qualquer coisa. Então você só imagina o quão absurdo é isso. Porque o Lich pode ser burro e fazer alguma filactéria ser óbvia, né? Ele pode botar a filactéria em um cristal, por exemplo, ou um item mágico. Isso ia deixar muito óbvio aonde é a filactéria. Mas um Lich meu, por exemplo, um Lich inteligente, ele ia ser troll. Ele ia fazer o seguinte: ele ia pegar uma moeda de ouro normal, sabe? Específico assim, uma moeda que você acha na rua de uma cidade, fazer a filactéria nela e dar de presente para um dragão vermelho. Fazendo assim essa moeda ganhar, além de um guardião absurdamente poderoso, ficar protegida devido que os tesouros de um dragão vermelho tendem a ocupar montanhas inteiras. Então você só imagina ter que lidar com um bicho desses, imortal, e para você conseguir lidar e matar de vez com essa coisa, você vai ter que lidar com um dragão vermelho. Só isso, né? Bem, um Lich tem nada mais, nada menos que 17 de CA, fazendo acertar essa coisa ser absolutamente difícil. E além disso, esses caras contêm incríveis 135 pontos de vida. Apesar disso, como eu já disse antes, essa não é a pior parte, né? Porque se você matar essa coisa, ele vai voltar enquanto a filactéria estiver intacta. Lich tem 11 de força, 16 de destreza, 16 de constituição e anormais 20 de inteligência. E ainda contam com 14 de sabedoria, 16 pontos de carisma, apesar deles serem tão feios quanto o Voldemort, ou até pior, né? Acho que bem pior, na verdade, né? Não, muito pior. Algumas coisas que eu posso ressaltar desses carinhas são o fato que eles são conjuradores de nível 18. Sendo assim, eles podem usar magias de grau 9, de 9º grau. Sendo assim, a mais comum das magias lendárias, uma magia temida por todos os players que já enfrentaram essa coisa, eu garanto. Afinal, eu já perdi um personagem para essa coisa. A magia Palavra de Poder, Matar. Apesar dele só poder usar isso uma vez, já é o suficiente. E quem já perdeu um personagem como eu, por causa dessa magia maldita, sabe. Uma fraqueza que eu posso dar aqui, uma dica básica para os jogadores de plantão, é que um Lich tem que constantemente alimentar o seu filactéria com almas, fazendo assim uma abertura para criação de armadilhas ou alguma trama assim que vocês podem usar, sabe? Mas é complicado, né? Acho que
O Lich mais famoso e poderoso que nós conhecemos é ninguém mais, ninguém menos que Vecna, o vilão agora de Stranger Things 4, né? Acho que vocês conhecem ele por lá. Vecna é tão poderoso e tão incrível que merece um vídeo só pra ele, mas eu faço se vocês pedirem aí embaixo. Eu curto muito ele, é muito massa, apesar de ter muito pouco material sobre ele. Quarto lugar, Imperianos ou Titãs, como alguns gostam de chamar. Eu também prefiro, mas vou chamar de Imperiano aqui. Nada mais, nada menos que os filhos de deuses dos planos superiores. Só por isso você já deve imaginar o quão forte um cara desses é, né? A maior característica desses seres é que eles tendem a ser arrogantes e orgulhosos. A um ponto, a um nível que apesar deles não serem completamente imortais, como esses caras não conseguem nem imaginar a morte, eles lutam com tudo, sem medo. Eles vão pra cima de tudo, pra cima de qualquer coisa, qualquer oponente, sem medo. E como vocês podem imaginar, pelo poder anormal deles, eles normalmente solam o cara com facilidade. O nível de poder dessas coisas é tão abrangente, tão absurdo, que as suas emoções tendem a influenciar o ambiente à sua volta. A um nível que dizem que um titã triste ou bravo faz com que as nuvens, mesmo que estivessem totalmente calmas, se tornem uma tempestade de trovões e raios que jamais aconteceria normalmente. Um outro exemplo aqui seria que quando eles choram, as nuvens podem começar a fazer lágrimas de água salgada. E algumas pessoas dizem que o Imperiano pode até mesmo fazer uma floresta inteira virar cinzas, se ele estiver com muita raiva. Então, como acho que já deu pra perceber, mesmo que esses caras não sejam do mal, o poder dele costuma dar merda, tá ligado? Porque o cara é tão forte que ele acaba afetando as pessoas em volta. Afetando os mortais, as pessoas de bem, apenas com sua presença. E também tem o lado que alguns poucos desses caras podem acabar se tornando malignos, após se aventurarem pelos planos inferiores, como o abismo ou os infernos de Hador, fazendo esses seres divinos se tornarem em criaturas sombrias, de poder extremo, já que o poder deles não é afetado. Já que os imperianos malignos não podem sobreviver nos planos superiores, que normalmente eles vivem, né? Eles normalmente vêm para a Terra e viram reis tiranos. Acabam por dominar reinos ou até mesmo países inteiros. Afinal, o poder deles é em outro nível para a galera daqui, né? Não tem como comparar. Bem, apesar de ser capaz de morrer, o Imperiano normalmente volta à vida, porque os seus pais, seres divinos, né, costumam reviver ele. Normalmente revivem, muito raramente não revivem. Acho que só em casos raros, onde o Imperiano virou do mal, eles não fazem isso. Eu nunca vi uma campanha, um cenário que ele realmente não reviveu, muito raro. Esses semideuses lendários têm absurdos 22 de CA, anormais 313 de vida, então eu pensaria umas 8 vezes antes de colocar um desses na campanha, tá? Porque a chance que esse cara tem de dar um TPK em você é anormalmente grande, tá? É muito grande. O atributo desses caras é nada mais que 30 de força, sendo assim o humanoide mais forte da 5ª edição, 21 de destreza, 30 de constituição, pensa isso, mano, 21 de inteligência, então nem na inteligência você vai conseguir lidar com esse cara, tá? Lida com isso aí. 22 de sabedoria e 27 de carisma. Algo pra citar aqui também é que se a sua arma não for mágica, esses caras vão olhar pra você e rir, porque ele é completamente imune a qualquer dano não mágico. Então, armas de exércitos inteiros que seja, não vão nem arranhar esse cara. Se o dano não for mágico, pelo menos de uma arma não mágica, né, o dano é anulado. Lida com isso aí. Além disso, esse maluco ainda tem visão verdadeira. Então, ilusões, invisibilidade, essas coisas assim são inúteis contra ele. Aí, pra fechar com uma chave de ouro, essa coisa voa. Só isso. Tá. Boa sorte, tá? Muito boa sorte. Esse cara corre mais que você, ele voa, respira embaixo da água, pode andar sobre a água. Sim, o maluco mete essa, ele consegue andar sobre a água. Corre provavelmente muito mais que você, como eu já disse. Então, uma dica, como experiência própria, não mexe com essa coisa. Você não quer mexer com essa coisa, vai pro outro lado. Não mexe com essa coisa, ela vai te matar. Terceiro lugar, Kraken, o titã dos mares. Monstros criados pelos próprios deuses como arma. Guerreiros de poder gargantual.
com o único dever de servir os deuses. Porém, após a sua guerra terminar, esses guerreiros conseguiram se libertar e hoje vivem e habitam os mares e oceanos de todos os planos de existência, desde o plano material e até mesmo o próprio inferno de Hador. Cada Kraken é totalmente diferente, tanto que é um pouco difícil, um pouco complicado de explicar para vocês, já que cada um é meio diferente do outro, tanto em personalidade quanto em forma. Tem Kraken que parece um Cthulhu, tem Kraken que parece um polvo gigante, é complicado. Mas eu gosto de pensar nele, na maioria dos casos, como seres malignos que usam de sua força e poder colossal para oprimir cidades e civilizações marítimas inteiras, sendo como mafiosos do mar, indo de reino em reino, exigindo que seus desejos sejam cumpridos em troca que eles não devorem para dentro do oceano tudo em seu caminho. Os Krakens de D&D são quase monstros de Lovecraft, pois as lendas dizem que até mesmo os poucos sortudos que têm a mínima chance, a mínima sorte, quer dizer, de conseguir sobreviver ao ataque dessas coisas, jamais voltam inteiros, pois sua mente é totalmente destruída, dilacerada pelo encontro com um terror que é essas feras. Em alguns casos, se a mente da vítima for fraca demais, é capaz até mesmo dela começar a venerar o Kraken como um deus. Então sim, é quase totalmente Lovecraft. Alguns Kraken, sabendo dessa característica de que alguns mortais de mente fraca acabam por começar a adorar eles, em vez de dominar pela força, esses Krakens mais espertos usam a dominação mental, influenciando pessoas de mente fraca a iniciar cultos a ele. Se você conhece os contos de Lovecraft, você já deve ter ligado os pontos, né? Já deve ter sacado a parada. Sim, os Krakens em D&D são a coisa mais próxima, praticamente, que você vai achar de Cthulhu. Acho que deve ser realmente a coisa mais próxima. Eu oficialmente acho eles mais parecidos com o Dagon, mas é esse lado assim, entendeu? Lovecraft. Então, se você manja de Cthulhu, eu recomendo muito você usar os Krakens mais ou menos como você utilizaria ele na sua campanha, sabe? Mais ou menos isso. Os Krakens têm 472 pontos de vida, uma CA de 18. Essas feras têm imunidade a dano elétricos e, assim como os Imperianos, imunidade a dano de armas não mágicas, fazendo assim os canhões do seu navio serem completamente inúteis contra essa coisa. Então não vai ser Sea of Thieves aqui em D&D, tá? Você não vai ficar dando tiros de canhãozinho para matar um titã. Essas bestas não têm a capacidade de falar, mas se comunicam através da sua telepatia, quase inigualável nos mares. Os Krakens têm uma característica bem interessante, que é o fato que eles causam o dobro de dano a objetos e estruturas. Então seu escudo vai ser nada mais, nada menos que papel para ele. É impossível prender ou conter essas feras, tanto com magia ou qualquer outro meio. Então redes ou cordas são inúteis com ele. E além do Kraken em si, os azarados que topam com uma fera dessas têm que lidar com o próprio mar, o próprio oceano, pois a presença dessas coisas faz com que o mar se agite em um nível inigualável. Os oceanos se tornam mais agressivos que na pior das tempestades. É ridículo, mano. É anormal e assustador lidar com um bicho desse. Já em segundo lugar ficam empatados aqui o dragão vermelho e o dragão de ouro. Mas para saber mais sobre os dragões de D&D em geral, na verdade, especificamente sobre os dragões malignos por enquanto, checa o vídeo aqui na descrição. Ele vai te levar para o vídeo dos dragões malignos de D&D. E em breve aqui no canal vai ter a parte 2 com os dragões do bem. Beleza? Então, pulando esses dois, vamos para o primeiro lugar. Primeiro lugar. Aqui é apenas inquestionável. O único monstro com um nível de desafio de 30 no livro dos monstros. Uma criatura que só pode ser descrita como apocalíptica. Um colosso descrito como de tamanho gargantual e de poder inigualável. Tarrasque. Apenas a menção desse nome já faz jogadores que enfrentaram essa coisa terem no mínimo um arrepio na espinha. Inclusive eu. Conhecido normalmente como o Godzilla de D&D, Tarrasque é sem dúvida o monstro mais forte de todos, contando com os poderes e forças que deixam ele apenas comparável com desastres e forças da natureza. O Tarrasque é um ser de destruição. Um ser passa anos ou até mesmo séculos dormindo, porém quando acorda,
nada mesmo assim fica no caminho dele. Ele destrói tudo. Ele consegue mudar a geografia de um país inteiro sozinho. Nada escapa da sua fome infinita. Essa fera é conhecida por devorar reinos inteiros e sair normalmente sem um mínimo arranhão, devido ao seu poder assustador. O Tarrasque é a definição de apelação em D&D. Se o seu mestre colocou essa coisa, provavelmente ele te odeia. É sério, não tem outra razão para botar o Tarrasque numa aventura se não for isso. Para começar leve assim. Essa coisa ataca 5 vezes por turno, usando seu corpo destruidor para varrer tudo em seu caminho. Com seus chifres, dentes, garras e cauda. Cara, é apelação demais, mano. O cara ataca 5 vezes, 5 vezes dá um dano normal. Assim como o Kraken, essa coisa também tem o dano dobrado em estruturas. Então é muito raro que um muro ou prédio consiga se manter em pé após apenas um ataque desse monstro. E para melhorar, você pode ter pensado logo de cara que a maneira de se lidar com esse bicho deve ser impedir que ele ataque, chegue perto, né, para atacar. Mas então, tem um problema aí. Tem uma coisa que impede isso, às vezes. Qualquer criatura que conseguir ver o Tarrasque tem que fazer um teste de medo. E se você falhar nesse teste, você fica aterrorizado, imóvel ou começa a fugir. Então você fica inútil por 1 minuto. Então é quase impossível parar o avanço dessa força da natureza. Se não me engano, o Tarrasque é a criatura mais resistente de D&D quinta edição, tendo resistência lendária, podendo assim 3 vezes por dia negar qualquer dano recebido, apenas ignorar. Você vai lá, dá um crítico nele e ele ignora. Tá ligado? É ridículo demais. E além disso, além dessa resistência lendária, ele tem uma CA de 25, que é simplesmente anormal, mano. E além disso tudo, o couro desse bicho é totalmente blindado contra a magia. Então ele sempre vai ter vantagem de resistência contra a magia. Essa coisa vai ter vantagem pra passar. Vocês estão vendo como esse bicho tá em God Mode? O cara tá cheatado. Aí se eu te falar que essa porra tem o full counter do Meliodas. Sim, essa porra faz qualquer magia que ataque a CA dela ser refletida contra o congelador. E nossa, eu já perdi um personagem assim e mano, é completamente frustrante. Você manda um míssel mágico nele e volta em você, cara, é muito ridículo. Para completar o pacote de apelação, ele é imune a veneno, imune a fogo, imune a armas não mágicas, imune a encantamento. Esse bicho é imune à condição de amedrontado, porque também o que vai dar medo nessa coisa, né? Não tem como. Eu acho que já deveria ser óbvio, mas esse bicho também é imune à invisibilidade e ilusão. Ele consegue ter noção de todas as criaturas nele em torno de um raio de 125 pés, se não me engano. Acho que é mais ou menos isso, 120 pés. Bem, essa força da natureza tem nada mais e nada menos absurdos 676 pontos de vida. Como já disse antes, 25 de CA, 30 de força, 11 de destreza e 30 de constituição. Olha, pelo menos ele tem só 3 de inteligência, mas precisa também, né? 11 de sabedoria, 11 de carisma. E para o alívio das pessoas, fique sabendo que existe um Tarrasque por planeta. Então, uma ideia para pessoas um pouco masoquistas seria uma campanha onde um Lich louco tem o plano de ir em cada um dos reinos, cada um dos planos, e acordar cada um dos Tarrasques e levar eles para o mundo material. Mas como eu disse, isso seria totalmente masoquismo, né? Porque um bicho desse já é forte o bastante para ser fim de campanha. Bem, se você não quer que o seu mestre coloque todos esses bichos de uma vez contra você na sua próxima sessão, então já desce aí embaixo, se inscreve para subir de nível, hein? Se sinta livre também para comentar temas que você gostaria de ver aqui no canal. Eu posso falar de literalmente qualquer tema geek, praticamente qualquer tema geek. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.